Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fertilidade do Solo. Meu nome é Fábio Henrique, eu sou professor de Química e Fertilidade do Solo da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Este vídeo é fruto da parceria entre o canal Fertilidade do Solo e o canal GEP Soil Solution, liderado pela professora Laís Vilela, da Universidade Federal de São Carlos. Se você não conhece ainda o canal GEP Soil Solution, da professora Laís Vilela, eu convido você para acessar o YouTube e conhecer o canal da professora, onde você vai encontrar muitos vídeos sobre os mais variados temas da ciência do solo. Você vai encontrar vídeos de qualidade na área de física do solo, fertilidade do solo, química do solo, mineralogia, pedologia, classificação dos solos, onde você vai ter um guia completo de assuntos de extrema importância da área de ciência do solo. Também convido você para conhecer e se inscrever no meu canal, o canal Fertilidade do Solo, no qual nós publicamos videoaulas na área de Química e Fertilidade do Solo, como também na área de pedologia e classificação do solo. Muito bem, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre solos afetados por sais ou solos alomórficos. Os solos alomórficos são aqueles solos cuja morfologia é moldada pela presença de sais solúveis em excesso. Os solos afetados por sais, ele ocupa uma área muito grande, cerca de 1 bilhão de hectares em áreas costeiras e continentais ao redor do mundo, mas principalmente em áreas cujo clima é árido ou semiárido, em locais onde a precipitação pluviométrica é menor do que a evapotranspiração durante a maior parte do ano. Aqui no Brasil, nós encontramos solos afetados por sais, principalmente na região semiárida. Cerca de 70% dos solos afetados por sais aqui no Brasil estão localizados no semiárido, porém podemos encontrar também solos afetados por sais em Roraima, lá no extremo sul do país, às margens lá da Laguna dos Patos, no Rio Grande do Sul. Então, nós temos solos afetados por sais em vários locais do Brasil, mas a maior parte deles está localizada na região semiárida. É muito comum nos solos afetados por sais nós observarmos em condição de campo, quando o solo está seco, a presença de crostas brancas de sais na superfície do solo. Então, essas crostas brancas de sais na superfície se formam a partir da evaporação da água do solo e a precipitação desses sais que estavam dissolvidos nesta água. Nós temos aqui, por exemplo, várias fotos de solos afetados por sais do perímetro irrigado de Ibimirim e Custódia, lá em Pernambuco. Então, nós temos aqui, podemos observar a presença de crostas brancas de sais que se formam a partir da precipitação desses sais sobre a superfície do solo quando a água é evaporada. Então, são crostas de sais bastante significativas nesses solos alomórficos ou solos afetados por sais. Bom, em relação a essa questão de solos afetados por sais, é importante nós entendermos a solubilidade de alguns sais que ocorrem nos solos. Os solos alomórficos, ou solos afetados por sais, são definidos como solos que apresentam concentrações elevadas de sais solúveis, de sais mais solúveis que o gesso, nos horizontes ou camadas do perfil do solo, e isso afeta o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade da maioria das culturas. Então, esse excesso de sais mais solúveis que o gesso vai afetar o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade das plantas. Os principais cátions e ânions presentes nos solos afetados por sais, que formam os sais solúveis presentes nos solos alomórficos, são esses aqui. Os principais ânions são
o cloreto, o sulfato, o bicarbonato e o carbonato, e em poucas situações, em pouquíssimos solos, pode ocorrer também a presença de nitratos, que está mais relacionado a uma condição muito específica de contaminação desse solo por nitrato ou uso excessivo de fertilizantes nítricos em alguns locais, mas isso é mais raro. Os principais ânions são o cloreto, o sulfato, o bicarbonato e o carbonato. E os principais cátions presentes na solução dos solos alomórficos são o sódio, o potássio, o magnésio e o cálcio. Então, a combinação de cada ânion aqui dessa coluna da esquerda com cada um desses cátions aqui da coluna da direita forma um sal solúvel. Nós temos aqui nessa tabela os principais sais solúveis que podem ocorrer nos solos. Fizemos aqui uma ordem decrescente de solubilidade, onde nós temos o carbonato de potássio com maior solubilidade e o carbonato de cálcio com menor solubilidade. Esse carbonato de potássio é muito raro de acontecer, de se formar nos solos, mas chama atenção aqui os sais de cloreto. Cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, como os sais mais solúveis que podem ocorrer nos solos alomórficos. Temos aí depois o bicarbonato de potássio, sulfato de magnésio e assim por diante. Então, os sais mais solúveis são aqueles à base de cloreto, com grande destaque aqui para o cloreto de sódio, que costuma ser um dos sais mais presentes nos solos alomórficos. O gesso tem uma solubilidade muito baixa, 2,4 gramas por litro. Então, todos os sais solúveis têm solubilidade maior do que o gesso. E esses dois últimos aqui, o carbonato de magnésio e o carbonato de cálcio, são pouco solúveis ou praticamente insolúveis. Então, o magnésio e o cálcio, eles precipitam facilmente com o carbonato. Então, eles têm baixíssima solubilidade, menos de 1 grama por litro. Então, esses são os principais sais solúveis que podem ocorrer nos solos. Então, dependendo do solo, vão estar presentes uns em maior quantidade, outros em menor quantidade, e assim por diante. Os bicarbonatos e carbonatos, eles se originam dos materiais de origem dos solos, como os calcários, as rochas calcárias, como também das águas de irrigação, principalmente águas de irrigação provenientes de aquíferos, de águas subterrâneas presentes na formação calcária, como é muito comum aqui na região da Chapada do Apodi. O aquífero calcário Jandaíra é um aquífero cujas águas são bastante utilizadas para irrigação aqui na região e são águas nas quais há a presença de bastante bicarbonato nessas águas. As espécies químicas de carbono inorgânico que podemos encontrar nos solos e na água de irrigação e na solução do solo são essas aqui: o ácido carbônico, o bicarbonato e o carbonato. Essas três espécies químicas de carbono inorgânico também são influenciadas pela concentração de CO2 no meio, porque quando o CO2 dissolve-se em água, ele forma o ácido carbônico. Então, nós temos aqui a distribuição dessas espécies químicas de carbono inorgânico em solução aquosa em função do pH. Então, nós observamos aqui que em pH abaixo de 6,36 predomina o ácido carbônico. O bicarbonato vai predominar numa ampla faixa de pH que vai de 6,36 até 10,36. E o carbonato vai predominar em pH acima de 10,33. Observe que esse ânion bicarbonato, ele começa a aparecer na solução em pH acima de 4. Em pH acima de 4, ele começa a aparecer, só vai predominar em pH de 6,36 em diante. E também chama atenção a respeito do carbonato.
O carbonato, ele começa a aparecer em solução em pH a partir de 8. Acima de 8, o carbonato começa a aparecer e só vai predominar sobre as demais espécies químicas em pH acima de 10,33. Então, muitas águas de irrigação, com pH de 6, 6,5, 7, 7,5, a maioria, grande maioria das águas de irrigação tem pH muito abaixo de 8. Então, nesse caso, as análises dessas águas de irrigação, normalmente o teor de carbonato dá 0 e o que aparece mais é o bicarbonato. Então, o carbonato ele só vai aparecer na água de irrigação ou na solução do solo em grande concentração, em pH acima de 8. Então, é importante também entender que tanto o bicarbonato como o carbonato são bases, são ânions básicos. Eles causam a hidrólise alcalina da molécula de água, liberando íons hidroxilas. Definições e caracterização de solos afetados por sais. Nós temos uma primeira classificação que foi proposta e ainda bastante utilizada hoje em dia, a classificação do Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, em uma publicação de acesso livre, cujo autor é o Richards, 1954. Então, nesta classificação do Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, ele utiliza 3 critérios aqui para classificação dos solos afetados por sais. O primeiro é a condutividade elétrica do extrato de saturação do solo, ou da pasta saturada do solo, dado em decissímias por metro. Segundo critério, a PST, ou percentagem de sódio trocável, que é o teor de sódio dividido pela CTC a pH 7 vezes 100, e o pH da pasta saturada. Então, esses 3 critérios são utilizados na classificação. Então, um solo normal, ou um solo que não tem problema de sais, é um solo que tem condutividade elétrica do extrato de saturação abaixo de 4, PST abaixo de 15 e pH da pasta saturada abaixo de 8,5. Então, nesse solo, as plantas não sofrerão nenhum dano. Um solo salino é aquele que tem condutividade elétrica do extrato de saturação igual ou superior a 4 e tem PST menor que 15, pH da pasta saturada menor do que 8,5. Então, os solos salinos são aqueles solos que causam danos osmóticos às plantas. O solo salino-alcalino, para usar a nomenclatura aqui inicialmente proposta por Richards, 1954. Então, o salino-alcalino é aquele solo que tem condutividade elétrica igual ou superior a 4, PST igual ou superior a 15 e pH da pasta saturada igual ou superior a 8,5. Então, esse solo é salino-alcalino. Ele causa também dano osmótico à planta, mas não causa dano físico ao solo, porque, embora a PST seja igual ou superior a 15%, a salinidade dele é elevada. E o solo não salino-alcalino é aquele cuja condutividade elétrica do extrato de saturação é abaixo de 4, ou seja, ele não tem problema de salinidade, mas ele tem problema de sodicidade, de excesso de sódio, porque a PST é igual ou superior a 15% e, normalmente, o pH da pasta saturada desses solos é igual ou superior a 8,5. Então, nesse caso aqui, é um solo que tem grandes problemas de permeabilidade de água, dificuldade para infiltração da água no solo devido à dispersão de argilas. Aqui no Brasil, essa classificação do Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos tem sido usada com a alteração de alguns nomes, conforme segue. Por exemplo, essa nomenclatura salino-alcalino tem sido utilizada aqui no Brasil e em outras partes do mundo como salino-sódico. E a nomenclatura não salino-alcalino, simplesmente chamada de sódico. Então, para usar essa nova nomenclatura, essa classificação aqui seria normal, salino, salino-sódico e sódico.
Existe também, aqui no Brasil, e é bastante usado, a classificação do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que também foi inspirado no trabalho de Richards, 1954, nessa classificação anterior do Laboratório de Salinidade, como também de outros dados de pesquisas na área. Então, usa também a condutividade elétrica do extrato de saturação, dada em decisimes por metro, para avaliar os riscos, os problemas de salinidade deste solo, risco de causar dano osmótico às plantas, e também usa a PST, ou percentagem de sódio trocável, para avaliar o risco de problemas de infiltração de água. Então, um solo normal, segundo o nosso Sistema Brasileiro de Classificação, é um solo que tem CE abaixo de 4 e PST abaixo de 6. Então, não teria problema nem de salinidade e nem de sodicidade. Um solo salino tem condutividade elétrica do extrato de saturação igual ou superior a 4, mas menor que 7. Então, aqui já tem um problema de salinidade já se iniciando, e um solo sálico tem CE igual ou superior a 7. Então, aí o problema de salinidade já está bastante instalado e causando dano osmótico às plantas. Quanto à sodicidade, quanto ao risco que esse solo tem de causar problemas de infiltração da água no solo, um solo normal teria PST abaixo de 6%, um solo solódico tem PST igual ou superior a 6, mas menor do que 15, e um solo sódico igual ou superior a 15. Então, são dados bem parecidos com aqueles de Richards, 1954. Aqui nessa figura, nós temos aqui a relação entre salinidade do solo e sodicidade do solo, tendo como critério aqui o solo normal, do ponto de vista de PST, de 0 a 6, o solódico de 6 a 15 e o sódico acima de 15. E aqui no eixo dos Y, nós temos aqui a condutividade elétrica do extrato de saturação. Um solo normal é um solo que tem condutividade elétrica abaixo de 4. E acima de 4 já tem problema de salinidade, pode ser salino ou sálico. Então, um solo normal seria um solo que tem condutividade elétrica abaixo de 4 e PST abaixo de 6. Aqui, nesse quadrante aqui acima, são solos que têm PST abaixo de 15, e CE igual ou superior a 4. Então, nesses solos salinos, normalmente, os cátions predominantes são o cálcio, o magnésio e o potássio, e os ânions predominantes são o cloreto, o sulfato, o bicarbonato e o nitrato. pH é menor do que 8,5, menor do que 8,2 a 8,5. Nesse caso, a relação sódio dividido pelo cloreto mais o sulfato é menor que 1. Os solos salinos sódicos são solos que têm a questão da salinidade, concentração elevada de sais, mas também tem uma concentração elevada de sódio. Então, os salinos sódicos têm como cátions predominantes o cálcio, o magnésio e o sódio. Veja que nesse caso aqui já aparece o sódio, que não aparecia nos solos salinos, mas o cálcio e o magnésio ainda continua predominando. Os ânions principais são os mesmos dos solos salinos, cloreto, sulfato, principalmente, pH entre 8,2 e 8,5, e nesse caso aqui com problema de danos osmóticos. A presença dos sais em alta concentração nos solos salinos sódicos, de certa forma, mitiga os efeitos que seriam prejudiciais da sodicidade. E nessa outra situação, nós temos os solos sódicos com PST igual ou superior a 15% e com salinidade abaixo de 4 decisimes por metro. Nesses solos sódicos, eles são bastante alcalinos, com pH aí variando de 8,5, no mínimo de 8,2, 8,5, até 9, 9,5, 10 e assim por diante. Então, são bastante alcalinos devido à ocorrência principalmente do carbonato de sódio.
Então, o sódio é o principal cátion predominante nos solos sódicos e o principal ânion predominante é o carbonato. Então, são solos que são bastante ricos em carbonatos, e como o carbonato de cálcio, o carbonato de magnésio são pouco solúveis, então esse cálcio, esse magnésio precipita e vai sobrando na solução do solo o sódio, né? Vai sobrando o sódio, então o carbonato de sódio ele é altamente solúvel e esse carbonato vai ser responsável aí por esta alcalinidade elevada. Nesse tipo de solo, nos solos sódicos, o teor de sódio dividido pelo somatório dos teores de cloreto mais sulfato é maior que 1. Bom, como se formam os solos afetados por sais? Qual é a gênese dos solos afetados por sais? Inicialmente, eu gostaria aqui de indicar a leitura deste capítulo do livro de Manejo da Salinidade na Agricultura, publicado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Salinidade, existe ligado ao MCT, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Salinidade, que no ano de 2016 publicou esse livro, Manejo da Salinidade na Agricultura, Estudos Básicos e Aplicados. É um livro de referência na área, e neste livro tem um capítulo denominado, capítulo 2, de Origem e Classificação dos Solos Afetados por Sais, escritos aqui pelo saudoso professor, pedólogo da Universidade Federal Rural do Pernambuco, Matheus Rosas Ribeiro, pelo filho dele, Matheus Rosas Ribeiro Filho, e também pelo saudoso Paulo Klinger Tito Giacomini, também da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Desde já, eu quero agradecer ao professor Matheus Ribeiro Filho, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, por ter me cedido os originais das fotografias de perfis, as figuras que ele publicou neste capítulo, para que eu pudesse usar aqui nesta aula, nesses slides. Pessoal, é o seguinte, o acúmulo de sais solúveis no solo, ele está muito relacionado à ocorrência de uma ou mais causas listadas a seguir. Por exemplo, então é mais comum, mais esperado o acúmulo de sais solúveis em solos que ocupam as partes mais baixas da paisagem, porque recebe a contribuição de sais proveniente das partes mais altas, em solos com drenagem deficiente, em clima onde a precipitação pluviométrica é menor que a evapotranspiração durante a maior parte do ano, então fica difícil assim de fazer uma lavagem do excesso de sais do perfil, e também em locais cuja agricultura irrigada utiliza águas de irrigação de baixa qualidade associada à ausência de drenagem artificial, principalmente em solos argilosos. Bom, em relação ao processo de salinização, nós podemos classificar aqui a salinização em primária e secundária. A salinização primária é aquela que tem causas naturais e a secundária é aquela que tem causas antrópicas, onde o homem já tem uma influência muito grande. Bom, em relação à salinização primária, nós podemos ter solos afetados por sais por causa da invasão da água do mar. Então, a água do mar pode invadir o solo, o continente, e depositar seus sais nos solos onde ela atinge. Nós temos aqui, no mapa de solos do Rio Grande do Norte, é bem conhecido de todos os brasileiros que o Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal marinho do Brasil. E toda a produção de sal marinho aqui no Brasil, ela é realizada aqui na foz do rio Apodi, Mossoró, municípios de Grossos, Areia Branca e Mossoró, como também na foz do rio Piranhas Açu, municípios de Pendências, Macau, Porto do Mangue, como também um pouco também lá na região de Galinhos e Guamaré. Mas praticamente toda a produção de sal vem dessas duas regiões aqui, a foz do rio Apodi, Mossoró, e a foz do rio Piranhas Açu. Nesses locais aqui nós temos muitas terras baixas, com solos argilosos, planos,
que sofre a influência da água do mar. Então, a maré, quando sobe, você aí tem rios e canais que essa água invade o continente e alaga essas superfícies. Então, nós temos aí solos afetados por sais devido a causas primárias e naturais. E é justamente aqui nessa região onde se tem as maiores salinas do Brasil, com a maior produção de sal do Brasil. Então, é um exemplo aí de salinização primária por causa da intrusão da água do mar no continente, onde ela deposita seus sais no solo. Também os sais que salinizam o solo são provenientes do intemperismo dos minerais presentes nos materiais de origem dos solos. Então, os minerais primários das rochas, quando eles sofrem temperismo físico e químico, eles vão liberando os sais, os cátions e ânions, que formam os sais solúveis do solo. Isso é natural. Outra coisa importante nessa salinização primária é a acumulação de sais provenientes de áreas circunvizinhas e associado à ascensão por capilaridade dos sais existentes no subsolo e no lençol freático. Essa figura aqui ilustra muito bem essa acumulação de sais provenientes de áreas circunvizinhas. Então, a água do solo, a água que infiltra no solo, a solução do solo, ela pode infiltrar e haver a drenagem lateral, como também o escoamento superficial de águas que vão lavando os sais e vão depositando esses sais nas partes mais baixas da paisagem. E aqui nessas partes mais baixas da paisagem, tendo lá embaixo uma camada impermeável, normalmente as partes mais baixas da paisagem são as partes com drenagem mais deficiente, então, e com o lençol freático mais próximo à superfície. Então, há o recebimento de sais das partes mais altas da paisagem, seja por escoamento superficial ou drenagem lateral. E esses sais, quando se acumulam aqui nessa parte mais baixa, e quando essa água evapora, então tem que ter aí associado um clima árido ou semiárido, com pouca chuva, onde a evapotranspiração é maior do que a precipitação durante a maior parte do ano. Então, na evaporação dessa água, esses sais precipitam sobre a superfície do solo, podendo formar até mesmo aquelas crostas brancas de sais. Então, sempre há esse movimento descendente e lateral de sais no interior do solo ou sobre a superfície do solo, sempre as partes mais baixas da paisagem, recebendo a contribuição de sais provenientes de áreas mais altas circunvizinhas, e esses sais sobem por capilaridade. Evidentemente que quanto mais argiloso for esse solo, maior vai ser essa ascensão capilar de sais, e vai depositando eles na superfície do solo. Em relação à salinização secundária, ela é causada, por exemplo, pela utilização de irrigação com águas contendo teores elevados de sais. Os agricultores aí utilizam as águas para fazer irrigação, e cada água, de acordo com o seu aquífero, de acordo com a sua fonte, tem uma maior ou menor salinidade. Então, a salinidade da água de irrigação é avaliada principalmente por meio da condutividade elétrica. Então, mede-se. Então, todo laboratório que analisa a qualidade de água para irrigação, analisa o pH da água de irrigação, a condutividade elétrica da água de irrigação, que é uma medida da salinidade da água, e também mede a concentração dos principais cátions e ânions que ocorrem nas águas. Então, cálcio, magnésio, potássio e sódio como os principais cátions, e carbonato, bicarbonato e cloreto como os principais ânions. Lembrando aqui que na análise da água só vai dar a presença, só vai acusar a presença de carbonatos em águas, com pH aí de 8 para cima. Então é importante nós entendermos que toda água de irrigação contém sais. Nenhuma água na natureza ela é H2O puro.
Então, toda água contém sais, dependendo da fonte, vai ter mais ou menos sais. Então, águas que são renovadas, como, por exemplo, águas de rios, então são águas de baixa salinidade. Tem águas subterrâneas que são mais salinas, outras que são menos salinas, águas de barragens, de açudes, que tem também o nível de salinidade dessas águas pode variar ao longo do ano, quando o açude, a barragem, está cheia, um volume grande de água, recebeu muita água de chuva, a salinidade dessa água é mais baixa. Mas à medida que termina a estação chuvosa e começa a evaporação da água desses reservatórios, vai havendo ali uma concentração de sais. Então, é importante nós entendermos que toda irrigação adiciona sais ao solo. Se você pegar uma análise de água de irrigação e vai lá e calcular, porque cada água dessa tem lá o teor de cálcio, tantos milimol de carga por litro, teor de sódio, de magnésio, de potássio. Se você fizer as contas, você vai perceber que, por exemplo, uma cultura anual, como uma hortaliça, como tomate, por exemplo, você vai irrigar em clima semiárido, aplicando ali uns 400 milímetros de água durante todo o ciclo, você vai perceber que, se você fizer as contas, você adicionará vários quilos por hectare de cálcio, de magnésio, de potássio, sódio, enfim, dos sais, dos cátions e ânions que estavam dissolvidos nessa água. Então, é bom sempre a gente entender que quem faz irrigação sempre está adicionando sais ao solo. A irrigação com águas residuárias salinas e como também com águas de descarte de dessalinizadores são águas que contêm teores elevados de sais e têm alto potencial de salinização dos solos. Então, a gente tem que ter cuidado no uso de águas de qualidade inferior, de águas de dessalinizadores. Então, essas águas têm que ter muito cuidado, porque elas têm um potencial grande de salinizar o solo. Então, ela só deve ser utilizada muitas vezes misturando com a água boa, sendo utilizada em solo mais arenoso, com uma drenagem facilitada, etc. Então, tem que ter muito cuidado e usá-la com reserva e não de forma indiscriminada. Ascensão do lençol freático pela não utilização de lâminas de lixiviação associada à falta de drenagem artificial nas áreas irrigadas. É muito comum aqui na região nordeste, no semiárido, é muito comum vários perímetros irrigados públicos, principalmente do DENOX. Tem várias áreas aí que estão salinizadas, porque o pessoal começou a fazer irrigação dessas áreas, usando lá a água lá da sua fonte, do rio, da barragem, etc. E não foi feita a drenagem. Muitos projetos de irrigação, pessoal lá divide os lotes, faz a tubulação, os canais para levar água e tal, mas os canais de drenagem muitas vezes são negligenciados. No Brasil, no passado, chegou-se a criar o Ministério da Irrigação, para incentivar todo mundo a fazer irrigação, mas era para ter criado o Ministério da Irrigação e Drenagem, porque não é possível, não se pode pensar apenas em fazer irrigação sem fazer drenagem também. Então, a irrigação tem que vir acompanhada com a drenagem. Nesse manejo da irrigação, é fundamental que se utilize, que se calcule, quando vai calcular a necessidade hídrica das culturas, a lâmina de água a aplicar em cada irrigação, que se calcule também a lâmina de lixiviação, que é aquela fração de lixiviação, aquela pequena lâmina em excesso para poder lavar o excesso de sais solúveis para colocar eles para baixo da zona radicular. E tudo isso tem que ser trabalhado junto com a drenagem artificial dessas áreas. Então, quando há a negligência de não realizar a drenagem, não utilizar a lâmina de lixiviação, então aumenta demais o potencial de salinização secundária desses solos. E hoje em dia estamos observando também a salinização de solos de áreas de estufas, solos de ambientes protegidos.
Tem muitos locais que se cultiva hortaliças, né, em ambientes protegidos, em estufas. São culturas que recebem uma quantidade grande de fertilizantes, se aduba com doses bem elevadas de fertilizantes, e esses solos debaixo de estufa, eles não recebem água da chuva para lavar o excesso de sais. Então tem que ter muito cuidado quem pratica agricultura sob estufa, em ambientes protegidos de estufa, tem que ter muito cuidado para não salinizar os solos, porque esses solos protegidos aí da água da chuva, eles não têm o seu excesso de sais lavados do perfil durante a estação chuvosa. Bom, as classes de solos com maior probabilidade de ocorrência de níveis elevados de salinidade e de sodicidade em condições brasileiras são essas, as principais: os planossolos, os neossolos, flúvicos, os vertissolos, cambissolos e gleissólicos, né? Principalmente planossolos nátricos, né? Mas também planossolo áprico, neossolo flúvico, que é um solo muito comum nas várzeas, nas margens dos rios. Então, tanto pode ocorrer ele sódico como sálico. Vertissolos também são solos que têm muita facilidade de ficarem salinizados. Cambissolos flúvicos e ápricos, e os gleissolos, né? Gleissolos sálicos. Então, são os principais solos onde a gente observa. Isso não quer dizer que todo cambissolo tem nível de salinidade elevada, não é isso. Mas que essas ordens de solos aqui, planossolos, neossolos, vertissolos, cambissolos e gleissolos, são aquelas que mais a gente encontra com problemas de salinização. E as classes com maior probabilidade de ocorrência de níveis moderados de salinidade e sodicidade são essas aqui, mais ou menos as mesmas da anterior, mas aí já aparece aqui, por exemplo, neossolo regolítico, já aparece aqui luvissolo crômico, que pode, em algumas situações, ficar com excesso de sais, até mesmo argissolos amarelos, né, com camada de duripan, camada compactada, com difícil infiltração de água, pode eventualmente acumular determinados teores de sais, plintossolo argilúvico e gleissolo sálico. Então, esses são os principais solos aqui no Brasil, onde a gente pode encontrar níveis moderados de salinidade. Então, esses solos, pela sua própria gênese, área de ocorrência, pelos seus próprios processos pedogenéticos, são solos que têm maior probabilidade de apresentar problemas de salinidade. Aqui tem algumas fotos de solos afetados por sais, gentilmente cedidas pelo professor Matheus Ribeiro Filho, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Aqui nós temos o aspecto da superfície de um solo salino, extremamente salino, CE do estado de saturação de 47 decissimes por metro. Observe que o valor de 4 é o valor limite aí entre o solo normal e o solo salino. Acima de 7 é sálico, e esse tem 47, lá no perímetro irrigado de Poço da Cruz, em Bimirim, Pernambuco. Então, nós vemos aqui essa crosta salina branca, dos sais que precipitaram na superfície. Então, esses solos afetados por sais, poucas plantas, pouquíssimas espécies têm condição de sobreviver em um ambiente como esse, e mesmo aquelas mais resistentes à salinidade não conseguem povoar tanto essa área, de cobri-la completamente com biomassa vegetal, mas temos aqui um remanescente de atriplex, né, ou ervaçal, né, que está sobrevivendo ainda aí nesse solo. Aqui nós temos um perfil de gleissolo sálico, onde tem nível de salinidade elevada. O sálico, o caráter sálico, significa que a condutividade elétrica do extrato de saturação é igual ou maior que 4 e menor que 7 decissimes por metro. Então, esse gleissolo sálico é lá da várzea, do rio Acaraú, no Ceará, onde nós temos aqui a presença de um lençol freático com influência de salinidade marinha. Então, nós temos aí a influência da salinidade da água do mar, salinizando esse solo, né? Uma salinização primária.
Esse outro perfil aqui mostra o aspecto morfológico de um solo salino-sódico. Então, nesse caso aqui é um neossolo flúvico, sódico e sálico. Então, sódico porque tem PST igual ou superior a 15%, e sálico porque tem condutividade elétrica do extrato de saturação igual ou superior a 7. Então, nós temos aqui uma superfície esbranquiçada e ausência de estrutura colunar, em consequência da salinidade. Então, nós vemos aqui que, embora ele seja sódico, tem muito sódio, mas também ele tem muitos sais solúveis. Então, porque quem estuda a química do solo, estudou dupla camada difusa, sabe que o sódio ele é um íon monovalente de raio hidratado grande. Então, quando ele predomina em um solo, ele faz com que a espessura da dupla camada difusa seja maior, e isso faz com que haja uma maior dispersão dos colóides do solo. Por outro lado, a concentração salina da solução faz com que comprima, um efeito contrário, comprimindo a dupla camada e facilitando a floculação dos colóides. Então, o solo que é sódico e sálico ao mesmo tempo, ou salino-sódico, ele vai ter uma drenagem não tão ruim como acontece no solo sódico, porque o excesso de sais, a condutividade elétrica elevada, vai, de certa forma, mitigar o efeito deletério que o sódio em excesso causaria na estrutura do solo. O sódio ele causa dispersão de argilas, essas argilas dispersam, não floculadas, não vai formar a estrutura do solo, então elas descem no perfil, nos poros do solo e vai se acumulando no subsolo, criando estruturas colunares e prismáticas bem típicas dos planossolos nátricos, como a gente pode observar aqui nas fotos desses perfis. Então, fica com um horizonte A arenoso, porque há uma dispersão de argilas e uma migração de argila dos horizontes superiores para os horizontes subsuperficiais. Então, cria-se aqui, forma-se um horizonte B textural, com cores glazeadas, e um horizonte B textural com caráter sódico, né? Que é um horizonte característico dos planossolos nátricos, o horizonte biplânico, que é característico dos planossolos nátricos. Então, essa estrutura colunar prismática, alguns chamam de cabeça de gato, né? Numa linguagem popular. Então, esses solos, aparentemente, assim por cima, se você avaliar só o horizonte A ali, parece ser um solo arenoso, de boa infiltração de água, mas lá embaixo, no horizonte B textural, tem uma camada impermeável. Quando esses solos estão secos, são extremamente duros e dificilmente oferecem muita resistência à penetração de água e raízes no subsolo. Então, é muito difícil de manejo desses solos. E essa dispersão de argilas, entupindo os poros do solo e evitando a infiltração da água no solo, é muito ruim para a agricultura, mas para as salinas, para a produção de sais nas salinas, como acontece aqui no Rio Grande do Norte, nós mostramos há pouco tempo os solos ali da foz do Rio Açu, Piranhas-Açu, e do Rio Apodi-Mossoró, onde nós aqui no Rio Grande do Norte produzimos bastante sal. Então, esses solos, para produzir sal, não é necessário apenas ter alta temperatura, velocidade do vento elevada, não é necessário apenas que a água evapore. É necessário também que a água fique em um solo impermeável. Para fazer sal, tem que ter solo plano e impermeável. E a impermeabilidade desses solos vai ser dada principalmente pelo alto teor de argila do solo, associado à alta concentração de sódio que vem das águas salinas do mar, da maré, que vão dispersar essas argilas, entope os poros do solo, e aí você vai ter lá aqueles grandes piscinões de água que ficam lá evaporando, e aquela água não infiltra no solo, porque aquele solo já teve suas argilas totalmente dispersas, entupiu os poros do solo, fica com a estrutura maciça, fica como se fosse uma laje
impermeável. Então, essa dispersão de argilas causada pelo excesso de sódio, ela é muito boa e favorável à salina para a produção de sal e péssima para a agricultura, porque quando há destruição da estrutura do solo devido ao excesso de sódio, aí fica difícil a penetração de raízes, a infiltração de água, não vai ter oxigênio e assim por diante. Vamos agora falar sobre os principais problemas causados pela salinidade e pela sodicidade. Bom, em relação ao efeito dos sais nas plantas, o principal efeito é o dano osmótico causado pela diminuição do potencial de água da solução do solo, diminuindo a absorção de água pelas raízes. Nós sabemos que a água ela se desloca de um local de maior potencial hídrico para um local de menor potencial hídrico. Então, normalmente, o que é que acontece? O potencial de água da raiz da planta é menor do que o potencial de água do solo. Dessa forma, a água ela sai do solo e entra e penetra nas raízes. Só que um solo salino ou um solo alomórfico é um solo cuja água da solução do solo é uma água de baixo potencial de água, devido ao excesso de sais. Então, o potencial de água de solo alomórfico é baixo. Então, ao invés da água entrar na raiz da planta, pode acontecer de água sair de dentro da planta e ir para a solução do solo e desidratar a planta, causar dano osmótico às plantas. Então, água salina, solo salino, vai causar dano osmótico às plantas. As plantas vão absorver pouca água, porque a água ela se desloca de um local de maior potencial para um local de menor potencial. Este é o principal dano causado às plantas em solos afetados por sais. Mas pode também ocorrer toxidez na planta causada por íons específicos, como o sódio e o boro. Então, o sódio e o boro em concentrações elevadas podem causar toxidez às plantas, né? Tanto o boro na forma de ácido bórico como na forma de borato. Então, o boro é um elemento essencial às plantas, mas que a diferença entre a concentração que é necessária, exigida para a nutrição da planta e a concentração que é tóxica é bem estreita a faixa. E tudo isso vai causar diminuição no crescimento e na produtividade das culturas. Em relação ao efeito dos sais nos solos, então, ele pode também causar dano osmótico à microbiota do solo e à mesofauna do solo. Então, os organismos que vivem no solo também vão ser afetados pelo excesso de sais. Não é só as plantas, não são só as plantas que são afetadas pelo excesso de sais. Os organismos do solo também. Esse excesso de sais no solo, como já falamos, quando há uma predominância do sódio nesses sais solúveis, vai haver dispersão dos colóides do solo e a perda da estrutura do solo e, consequentemente, diminuição acentuada da permeabilidade do solo. Então, essas argilas dispersas, por causa do excesso de sódio, elas vão ter dificuldade de flocular. Então, elas não floculam, não formam a estrutura do solo, porque o espaço poroso do solo é formado a partir da floculação dos colóides. Então, um solo com excesso de sódio, esses colóides do solo não vão flocular, eles vão ficar dispersos e vão descer para as camadas mais profundas do solo, para o horizonte B subjacente, e vão entupir os poros do solo, dificultando a penetração de água, de raízes, como também de oxigênio no solo. Então, isso vai causar danos graves e também a formação de estruturas colunares ou prismáticas no horizonte B textural, muito comum, por exemplo, nos planosolos nátricos. Bom, nós falamos há pouco tempo que uma das principais causas de salinização secundária do solo é a irrigação
de culturas com águas de irrigação de baixa qualidade. Então, avaliar a qualidade da água de irrigação é fundamental, porque muitos solos agrícolas têm sido salinizados por causa do manejo inadequado da irrigação, né? Seja usando água de alta salinidade, ausência de drenagem, etc., como a gente pode verificar, principalmente quando ocorre uma ou mais dessas 4 situações. Primeiro, uso de águas de irrigação com teores elevados de sais. Como eu falei há pouco tempo, nessa tabela aqui nós temos exemplos de vários mananciais de águas aqui do Nordeste, principalmente Rio Grande do Norte, Paraíba, tem alguns do Ceará e outros de Pernambuco. Então, águas com CE elevada, águas com teores de sódio e de cloreto elevadas. Então, a água de irrigação com teores elevados de sais potencializa o problema da salinização secundária. Associado a isso, também pode ser que haja negligência em se utilizar lâmina de lixiviação para lavar o excesso de sais. Então, quem trabalha com irrigação deve considerar no cálculo da lâmina de água a ser aplicada uma certa quantidade de água para lavar o excesso de sais, para empurrar esses sais para baixo da zona radicular. Mas para que esses sais possam ficar lá embaixo ou ir embora, é importante que haja a drenagem. Então, locais que naturalmente têm a drenagem deficiente, aumenta a probabilidade de salinização do solo. Ou local que não é feita a drenagem artificial. Então, drenagem e irrigação devem andar juntos, como 2 gêmeos siameses. Então, se vai fazer irrigação, tem que fazer também a drenagem. Todo projeto de irrigação, obrigatoriamente, só deve ser implementado, só deveria ser implementado se ele vier acompanhado do projeto de drenagem. Infelizmente, em muitos projetos de irrigação, tem havido essa negligência. Gasta-se dinheiro apenas para fazer a irrigação e não investe na drenagem. No final, vai degradar o solo por salinidade e vai deixar um passivo ambiental muito grande. Também o uso de sistemas de irrigação nos quais o gasto de água é muito grande e mais favoráveis às perdas de água por evaporação, como irrigação por inundação, irrigação por sulcos, aspersão convencional. Então, esses sistemas de irrigação são pouco eficientes, gasta muita água e favorece muito a evaporação de água. Lembre-se que quando a água evapora, somente o H2O que vai para a atmosfera. Os sais eles precipitam sobre a superfície do solo. Então, essa salinização dos solos de áreas irrigadas, ela é mais rápida, é mais fácil de acontecer quando o clima é semiárido, porque a evapotranspiração é maior do que a precipitação pluviométrica durante uma boa parte do ano, a maior parte do ano. Quando o solo é argiloso, porque tem argila para dispersar, a drenagem já não é tão rápida e eficiente como no solo arenoso. Solo argiloso permite ascensão capilar dos sais, ascensão capilar dos sais para se depositar na superfície. Em solo arenoso, há muita descontinuidade dessa ascensão capilar, mas no solo argiloso é mais fácil de sais solúveis presentes no lençol freático, eles subirem por capilaridade e serem depositados na superfície do solo. E, aliado a isso, a questão de áreas com drenagem natural deficiente, que ocupa partes mais baixas da paisagem com drenagem deficiente. Existem algumas diretrizes ou critérios de interpretação da qualidade da água de irrigação. Quem vai trabalhar com irrigação deve sempre estar fazendo análises químicas da água de irrigação para avaliar os riscos de salinidade e de sodicidade do solo a partir dessa água. Então, as águas de irrigação, elas são classificadas de acordo com alguns critérios
para serem enquadradas de acordo com o seu grau de restrição de uso. Ou seja, uma água boa, desejável, não tem nenhuma restrição de uso, e tem águas com ligeira restrição, outras com moderada restrição e outras com severa restrição. Então, os problemas de salinidade do solo que podem ser causados por água de irrigação, esse risco, né, de causar problema de salinidade é avaliado a partir da condutividade elétrica da água de irrigação ou a partir do teor de sais dissolvidos totais desta água de irrigação. Na prática, basicamente só se utiliza a condutividade elétrica do extrato de saturação, dado em decissímios por metro. É uma análise muito fácil e rápida de ser realizada no laboratório e até mesmo em muitas situações, até mesmo em condições de campo. Então, nós temos aqui uma água boa, excelente, seria aquela com uma condutividade elétrica abaixo de 0,7. É importante lembrar que quanto maior a condutividade elétrica da água, maior é a concentração de sais solúveis dentro desta água. Então, uma água que não oferece risco, muito boa, sem restrição, tem CE abaixo de 0,7. Então, águas que ficam nessa faixa de 0,7 a 3 decissímios por metro, varia aí a restrição de uso de ligeira a moderada. E acima de 3 decissímios por metro, então já é uma restrição severa. Evidentemente que esses números aqui, eles variam de uma cultura para outra. Tem culturas que são mais tolerantes à salinidade, então elas aguentam ser irrigadas com uma água de irrigação com uma CE mais elevada. Já aquelas culturas mais sensíveis, então tem que se utilizar uma água de irrigação com uma salinidade bem mais baixa, porque elas são menos tolerantes e mais sensíveis. Em relação ao problema de infiltração da água no solo, esse risco é avaliado medindo-se a CE da água de irrigação junto com a raiz. O que é a raiz? A raiz é a razão de adsorção de sódio. Divide-se, faz análise da água de irrigação, divide o teor de sódio pela raiz quadrada do somatório, né, do teor de cálcio mais magnésio dividido por 2. Então, isso tem a medida da raiz. Então, observe que é uma medida que está relativa, né? Tem relação aqui, é o sódio dividido por cálcio mais magnésio sobre 2, né? Raiz quadrada disso aqui. Então, uma água com raiz elevada é uma água com alto potencial de causar sodicidade no solo, de aumentar a PST do solo e isso causar problema de infiltração da água no solo. Então, esse critério aí, esse risco da água causar problema de infiltração no solo, destruir a estrutura do solo, se analisa por 2 critérios ao mesmo tempo: a raiz da água e a condutividade elétrica da água. Observe que em cada uma dessas colunas aqui, à medida que aumenta a raiz da água, você precisa usar uma água com CE mais elevada para não ter problema de dispersão de argilas nesses solos. Então, são critérios que são utilizados para avaliar a qualidade da água de irrigação, principalmente em relação a esses 2 critérios: salinidade na água, que tem todo um potencial de causar dano osmótico às plantas, e raiz mais salinidade associada à salinidade, que vai avaliar o risco dessa água causar problemas de infiltração de águas no solo. Recuperação de solos afetados por sais. Nesse quesito aqui, cumpre-se aquele ditado, devemos adotar aquele ditado: é melhor prevenir do que remediar. Por quê? Os problemas de salinidade e de sodicidade dos solos, eles devem ser evitados. Devemos fazer de tudo para evitar degradar o solo por salinidade e sodicidade. Solos degradados pelo excesso de sais, salinização secundária causada pelo mau uso do solo e da irrigação, pelos homens, por nós seres humanos,
Isso é muito sério. Então, nesse quesito, aí devemos evitar, porque prevenir é muito melhor e mais barato que remediar. Infelizmente, aqui no Nordeste semiárido, nós temos muitas áreas agrícolas, muitos solos agrícolas, que em condições naturais não tinham problemas de salinidade, mas devido ao mau uso da irrigação associada à falta de drenagem, água salina, etc., etc., esses solos foram degradados pela salinidade e estão em condições muito degradadas. Aí o pessoal abandona aquela área e vai desmatar uma área nova ou comprar outra terra e vai ficando aí para trás esse passivo ambiental para a sociedade. Áreas de terras degradadas, muitas vezes terras férteis, com bom nível de fertilidade, mas que foi degradada por causa do manejo inadequado. Na recuperação de solos afetados por sais, o objetivo principal é diminuir a concentração de sais solúveis no solo a nível não prejudicial ao crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, é diminuir o máximo possível essa concentração de sais solúveis, e aí se utilizam várias estratégias de recuperação. Todas elas devem ser adotadas em conjunto, não somente uma estratégia, mas o máximo possível dessas estratégias, e são estratégias que demandam tempo, demandam recursos financeiros e que muita gente prefere gastar dinheiro para comprar uma terra nova do que recuperar aquelas degradadas. Então, isso envolve, por exemplo, as principais estratégias, a construção de drenos para permitir a lixiviação de sais do perfil do solo. Então, toda a estratégia de recuperação passa pela lavagem do excesso de sais. Tem que ser lavado. Agora, para isso, tem que haver a construção de drenos que vão receber essas águas de drenagem com esse excesso de sais e dali ser retirada essa água para outro local. Às vezes é necessário a aplicação de corretivos químicos, como é o caso dos solos sódicos. Os solos sódicos têm o carbonato de sódio como o sal principal desse solo. Nos solos sódicos, tem pH aí de 8,5 para cima, são solos que o cálcio, o magnésio precipitou junto com o carbonato e só sobrou aí o sódio, o carbonato de sódio. Se for um solo que antes era um solo agrícola, muito adubado com potássio, pode haver também aí carbonato de potássio, que também é bastante solúvel, mas normalmente é excesso de carbonato de sódio. Então, na recuperação desses solos é fundamental, por exemplo, a utilização do gesso. O gesso é o sulfato de cálcio, é um sal neutro que, quando reage na água, no solo, o gesso ele não tem reação nem alcalina nem ácida, é um sal neutro. Mas quando você aplica o sulfato de cálcio, o gesso no solo, ele vai dissolver no solo, o cálcio vai deslocar o sódio das cargas negativas dos colóides e jogar para a solução, e o sulfato e o sódio que vão ficar na solução devem ser lixiviados para as camadas mais profundas do solo. Então, observe aí que se você não tiver a lixiviação, não adianta de nada, só colocar gesso não vai resolver. Você tem que tirar o sódio do sistema. Para tirar o sódio do sistema, você tem que construir drenos, e ter uma interferência, um revolvimento mecânico do solo, subsolagem, aração, gradagem, para facilitar essa lixiviação. Lembre-se que o solo sódico ele já destruiu a estrutura do solo. Todo solo sódico tem problema de infiltração. Então, você tem que combinar várias estratégias simultâneas, para poder... Você vai revolvimento mecânico do solo, você vai aplicar gesso, vai construir drenos, tudo isso para facilitar a lixiviação do excesso de sais. Aí depois você pode ter também a utilização de plantas
com raízes pivotantes, né, que ajuda a quebrar camadas compactadas do solo, incorporação de matéria orgânica do solo para ajudar na estruturação do solo. Pode também utilizar a fitoextração de sais do solo com o uso de plantas halófitas, como a triplex, né, ou erva-sal. Então, são várias estratégias que podem e devem ser utilizadas, né, na recuperação de solos afetados por sais, e isso demanda tempo, demanda recursos, e por isso que a gente sempre diz, é melhor prevenir do que remediar. Esta última foto que nós apresentamos aqui, ela mostra aqui várias plantas de atriplex, né, que cresceram, foram plantadas e cultivadas em solos afetados por sais, e assim essa planta tem sido bastante pesquisada pelos pesquisadores da área de salinidade, com esse objetivo de fitoextração, só que essas plantas acumulam muitos sais, tira sais do solo, mas depois você tem que ver o que é que vai fazer com essa biomassa, né, que foi ali colhida, essa biomassa cheia de sal, porque se essa biomassa ficar lá no solo, aí não adianta de nada, você tem que tirar para fora e ter um outro destino, porque você precisa tirar o excesso de sais da área. Muito bem, pessoal, era isso que a gente tinha para falar com vocês a respeito da salinidade do solo, solos alomórficos, solos afetados por sais. Mais uma vez, eu peço para você que curta este vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo com pessoas interessadas neste assunto. E se você não é inscrito no meu canal ou no canal da professora Laís Vilela, aproveite e faça a sua inscrição, se inscreva nos nossos canais, porque assim você vai estar recebendo notificações de cada vez que a gente publica um vídeo novo em nossos canais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.